A paz do Senhor Jesus, amém? Aqui é o pastor Ulisses. Eu quero agradecer a você que está participando com a gente nesse canal, amém? Vamos estar aqui falando da palavra de Deus, falando, da palavra de Deus, do testemunho de Jesus Cristo. E eu quero contar o meu testemunho também como cristão, como evangélico, depois que eu me converti, depois que eu passei pelas águas, depois que o Senhor Jesus me chamou. Já tem 25 anos que eu sou evangélico, pela misericórdia de Deus. Me batizei no ano de 2000. Eu tinha 19 anos para 20. E pela misericórdia de Deus eu venho caminhando, venho marchando na presença do Senhor. E eu quero falar que o testemunho, um grande testemunho que Deus fez comigo no meu ministério, no ministério que Ele me chamou. Como o apóstolo Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então eu quero passar para você aquilo que o Senhor me falou, mas eu quero deixar um versículo aqui para você, aqui para sua meditação, amém? Aleluia, glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo. No livro de eu quero deixar aqui, aleluia, glória a Deus, o livro de Joel, capítulo 2, amém? Joel, capítulo 2, para sua meditação, está escrito assim: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o coração, isso com jejum, com choro e com pranto, rasgai o coração e não as vestes, convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar e grande em beneficência e se arrepende do mal. Amém? Essa palavra é para sua meditação. Joel foi um homem que anunciou, que Deus derramaria do Espírito dele sobre toda a carne, e daria visões, daria sonhos, sinais no céu. E Deus tem feito sinais na minha vida. Eu sou um testemunho vivo, como o apóstolo Paulo fala. Eu sou uma carta viva, escrita. E na chamada do meu ministério, Deus me levou em altos lugares. Estive no interior de Minas, fazendo obra, como diz o apóstolo Paulo, eu trago no meu corpo a marca de Cristo. Estive no interior de Minas fazendo a obra. Nessa ida para o interior de Minas, eu fui lá pregar no congresso, um ministério onde o pastor, um amigo meu, da Assembleia de Deus, ele também abençoado por Deus, e numa festividade muito bonita, e tinha caravanas, tinha mocidade, tinha muitos jovens, tinha pregadores, tinha presbíteros, missionários, pastores de outra cidade, e foi uma bênção. E nessa ida minha de lá para lá, eu tive um sonho. Eu fui dormir na casa desse pastor amigo meu e eu tive um sonho. E nós fomos, jantamos depois do culto, conversamos a noite toda, oramos junto. Aí a esposa dele conversou comigo, eu conversei com ele. Aí nós ficamos falando da Bíblia, abrimos a Bíblia e falamos da festividade, falamos do culto, falamos de tudo que tinha acontecido. E nisso o tempo passou e eu fui dormir, fui deitar. E nessa noite que eu fui deitar na casa desse pastor, o quarto que ele tinha reservado lá para mim, eu tive um sonho. Eu sonhei que eu via um homem de pé, um homem em pé, e na frente desse homem tinha um cavalo branco, e esse homem estava segurando a rédea desse cavalo,
Ele não estava montado no cavalo, ele estava de frente do cavalo, ele segurava a rédea do cavalo e ele fazia assim, ó, como se ele tivesse, entendeu? Puxando o pescoço do cavalo, mas com a rédea, assim, sabe, para frente assim, e o cavalo dando galope para cima. E o cavalo fazendo assim para cima, assim, fazendo assim, e ele segurando a rédea do cavalo. E quando eu olhava, uma voz falava comigo, presta atenção. E eu olhava direito, e quando eu vi quem estava em cima do cavalo, era um homem que estava com uma coroa na cabeça. E quando eu vi aquele cavalo, eu vi aquele homem com aquela coroa na cabeça, e eu falei assim, meu Deus, parece que é um rei. Aí eu olhava direito, e aí eu peguei, nesse sonho eu acordei, e fui orei ao Senhor. E quando eu orei ao Senhor, orei a Deus, e Deus falou comigo na oração, falou assim, filho, vai vir, olha só, vai vir um homem para tentar derrubar quem está sentado em cima do cavalo. Quem estava sentado em cima do cavalo era quem que Deus estava me falando? Que aquele homem que estava sentado em cima do cavalo era o pastor amigo meu. Esse pastor, ele tinha um ministério próspero, abençoado, tinha mocidade, tinha coral de criança, tinha coral de irmãs, círculo de oração, tinha corpo de obreiros, tinha presbitério, tinha escola dominical, tinha tudo. Ele era muito assim, sabe? Sabia fazer uma agenda bem montada, com festividade, com congresso, sabe? Tudo dele era a base de agendamento, administração. Ele fazia uma coisa assim, tudo no papel. Era muito bem organizado no papel. E o dia que eu cheguei, né, na casa dele, ele falando para mim que a igreja pagava para ele o aluguel, era uma casa bonita, muito bonita, né? Uma casa bonita, dava para ele um salário muito bom, uns 3 salários, né, na época mínimo. Dava para ele, pagava água, pagava luz, dava cesta básica, dava tudo. Fora isso, a ajuda que ele tinha, de custo que ele tinha, né, que ele podia ter lá na igreja. Então, irmãos, era uma estrutura muito boa. Porém, esse pastor, ele tinha pegado essa igreja, ela não existia. Quando ele pegou essa igreja, ela era chão de barro, chão de terra, não tinha cerâmica, era uma igreja muito pequena. E quando ele pegou, não tinha irmãos, ele foi ganhando irmãos em cada casa por casa. Lá por lá, ele começou a ganhar, ele começou a ganhar almas, e ele ganhou almas, ele foi envolvendo, ganhando almas. E quando ele viu, essa igreja estava cheia, ele tem um conhecimento muito grande na Bíblia, e essa igreja estava cheia. Porém o tempo passou, formou o corpo da igreja, e chegou um pastor nessa igreja, e veio, né, como se estivesse querendo ajudar ele. E esse pastor viu a finança da igreja, viu o dízimo, viu tudo, viu quanto que era o salário desse pastor, viu como é que esse pastor era abençoado, e ele procurou conhecimento com o presidente desse ministério, que era lá no Rio de Janeiro. E ele entrou em contato com o presidente do Rio de Janeiro, e o que ele fez? Ele pegou, foi e pediu o presidente do Rio de Janeiro para arrancar aquele pastor que estava ali já tinha anos, e levar ele para outro campo para que ele assumisse aquela posição. E o que aconteceu, irmãos? Aconteceu que se levantou um homem para derrubar um ungido de Deus. Isso aconteceu. E no dia que isso aconteceu, eu entreguei para ele e falei assim: pastor, eu tive um sonho, um cavalo branco galopando para cima, e um homem que segurava a rédea desse cavalo, e tinha um outro homem sentado em cima do cavalo,
E esse homem que estava segurando a rédea, ele queria puxar a rédea do cavalo para derrubar quem estava sentado em cima do cavalo. Esse homem é você. Esse homem é você. Você vai passar uma calúnia tão grande, mas tão grande, você vai passar uma luta tão grande que você vai querer sair da igreja, você vai querer largar a igreja. E aconteceu. A igreja chegou no momento que a igreja passou uma luta, que não aguentou mais ir adiante. Veio o presidente, queria tirar ele da direção e levar ele para outro campo. Aí a igreja não quis aceitar, ele também não quis aceitar. Aí o presidente veio e tirou a placa da igreja. E deixou a igreja sem placa, deixou os irmãos tudo praticamente sem direção. A igreja estava praticamente para fechar. Nesse tempo eu fui lá para pregar, para ministrar no congresso. E para ver ele há muitos anos que eu não tinha visto ele. E quando eu chego lá, eu tenho essa surpresa. Irmãos, então é isso que eu quero te dizer. Quando alguém estiver levantando contra o ministério, entendeu? Se você tem uma experiência para contar, conta. Isso vai edificar a vida de alguém que está passando, um pastor que está passando por calúnia, por defamação. Vai edificar. Fique ligado nesse canal. Eu vou falar para você tudo o que aconteceu em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo. Assim seja.